Oi, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa, somos músicos aqui em Caxias do Sul. Esse aqui é o podcast. Nós somos músicos aqui em Caxias do Sul e em todos os lugares, né, Tita? Sim, mas somos músicos de Caxias do Sul. É que tu sempre fala, nós somos músicos Aqui em Caxias do Sul. Somos Se tu vai pra Farroupilha, tu já não é músico. Somos músicos aqui. Continuamos sendo, continuamos sendo. Tá, desculpa, mas é que faz horas que eu quero te chamar. Vamos começar de novo. Aí. Por quê? Deixa assim. Não, porque, cara, músicos em Caxias do Sul, depois tu não sabe por que a gente não consegue aprovar. Eu ia até brincar, eu ia dizer, é que fora de Caxias vocês são popstar. Não, fora de Passou do pedágio. Passou o pedágio, eu vou já é cortar outra essa coisa. parte, vou cortar essa parte. Podemos ir de novo? Desculpa aí, mano. Somos músicos em Caxias do Sul e Porto Alegre, a gente é só 2 colonos. Não deixa de ser verdade. Mas não é legal. Tô achando ótimo. Eu quero essa parte. Os making off. Oi, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa. Esse aqui é o podcast Melodias e Memórias, que acontece com o apoio da X-Play TV. Aqui a gente conversa sobre arte, cultura, música. A gente entrevista pessoas que nos inspiram, que a gente gosta de alguma forma, que produzem arte e cultura. Em Caxias, na região, no resto do Brasil. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o canal, baixa o super app da X-Play e manda sua opinião para nós. Compartilha com a gente seus comentários e tudo. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui, que é o Volney Cunha Canônica. Vou ler um pouquinho do release dele. Ele é gestor, produtor cultural, escritor, formado em comunicação social, relações públicas pela Universidade de Caxias do Sul, com especialização em literatura infantil e juvenil e especialização em literatura, arte do pensamento contemporâneo pela PUC do Rio de Janeiro. Ex-secretário executivo do Ministério da Cultura, em 2016, ex-diretor de Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas, do Ministério da Cultura. Na Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, assessorou a criação do Programa Permanente de Estímulo à Leitura, o Livro Meu, e também foi coordenador da Unidade de Teatro e diretor do Teatro Municipal. Já fez curadoria, produção cultural de importantes eventos literários no Brasil. Também é dramaturgo, ator e diretor de teatro. É colunista do portal Publish News, que é o maior portal do mercado editorial, onde colabora discutindo sobre literatura infantil e juvenil e políticas públicas para a área do livro, da leitura e das bibliotecas. Presidente do Instituto de Leitura Quindim, onde organizou uma biblioteca de referência no Brasil voltada para crianças e jovens. Volney, querido, isso assim é uma vírgula do currículo do Volney. E quando pode estar no Rio de Janeiro vendendo biscoito Globo na praia. Pronto, né? Todas essas coisas. Volney, obrigada pela tua presença aqui. Agradeço, nossa, que felicidade estar com vocês. Muito bom, viu? Obrigado querido pela oportunidade. Nós que agradecemos, por favor. Vocês são incríveis, vocês são meus popstars. Querido, nossa. Volney, eu tava olhando o teu currículo, assim, o que mais me chama a atenção são essas incontáveis parcerias que tu teve. Acho que esse teu envolvimento na questão pública, de incentivos, especialmente na questão do livro, da literatura, nessa área de infanto, juvenil e tal. Mas assim, eu vejo que teus livros têm muita parceria com ilustração, coisa. Tu tem uma gama de relacionamentos com artistas das diferentes áreas que chama muita atenção. Como é que começa isso? Claro que a gente está começando pelo meio já, né? Porque já criou essa rede. Eu achei a minha relação com a arte, ela começa no ferro velho do meu pai, que tem lá no Cruzeiro e até hoje sustenta a família, né? Então, quando as pessoas jogavam o livro no lixo, ele foi como foi formando a minha biblioteca. Lá no Instituto, inclusive, tem separado os livros que é da época do ferro velho. Que lindo isso! Livros, e isso é 8, 9 anos. Então, o que era lixo para alguns, para mim era luxo. E foi aí que eu tive acesso, comecei. Aí, muito cedo, eu li Virginia Woolf, eu li toda uma coleção do Jorge Amado, Capitães de Areia, de capa vermelha, aquela capa vermelha agora. Tá então, e acho que se hoje eu trabalho em prol da infância, em prol, né, das crianças, jovens vulneráveis, tem a ver com Capitães de Areia do Jorge Amado. Assim. Olha, que lindo! E aí foi indo. Mas lá também eu tive acesso ao que hoje todo mundo proíbe, mas assim,
assim, desde fotonovelas, revistas de mulheres nuas, essas Claro. coisas, porque vinha tudo. E aí, logo eu fui pro teatro, aquela coisa de fazer teatro na escola, e foi indo. Então, assim, e a minha própria formação depois em relações públicas, né, que é uma formação muito multiligada à área da... Não é nem jornalista, não é nem publicidade e propaganda, transita nesses lugares. Então, acho que eu sempre transitei muito em muitas áreas, Uhum. né? E aí eu fui indo, fui pro teatro, escrevendo, fazendo oficina literária com o querido José Clemente Pozenato, que nos deixou, Amado, vá. e grande mestre, e fui indo, e eu acho que eu gosto justamente disso, de dialogar, né? Hoje eu dirijo musicais também lá em Brasília, então, assim, essa possibilidade, só não sei cantar, meu sonho era ser cantor. Deu, né? Meu sonho era ser Espera, cantor. né? Não dá, Também não Queria pode dar ser tudo assim pra uma um. coisa Não pode lá, dar eu já tudo pra um. Volney, né? Eu queria ser uma coisa lá nem Mato Grosso, assim, 2, mas não bah. deu. Nem o rebolado e o gingado eu tenho, e nem a voz, e nem afinado sou. Querido. Então, eu acho que é isso. Parece. E eu acho que o mais legal, Tito e Rafa, é porque, na verdade, a gente tem muito de colocar a arte em caixinhas, Uhum. né? Nós somos, né? Precisamos elencar tudo, e, na verdade, a arte não faz essa. A arte, ela é fluida, Uhum. né? A gente fica dizendo, às vezes, assim, a gente estava falando de livros infantis, né? Uhum. Tem um perrengue que os artistas plásticos... Não, sou artista plástico. O ilustrador não é artista Ah. plástico. Uhum. Claro que é artista Sim. plástico. Claro que sim. Né? Usa as mesmas técnicas. Não, mas é que não tá na galeria de arte, tá no livro. Então, aí tem... Então, a gente é que faz essas... que menospreza as próprias áreas. A gente que faz... o escritor adulto acha a literatura infantil menor. Uhum. É mais difícil escrever Meu Deus. Nossa. para a Deus, infância do que escrever, né? Para o adulto, que você tem muito mais páginas para discorrer sobre uma cena. Uhum. Para a criança, eu preciso usar uma frase única e ali está contido, né? Conciso toda uma história. E a Claro. crítica da criança é a mais honesta que existe. Claro. Muito Porque cruel. se a criança Cruel. não gostar do teu livro, cara, tu pode ter certeza que não, tu pode ter o nome que tu tiver, Não. que ela, tipo, não gostei. Uma vez o Roger Mello, que é o ilustrador vice-presidente do Instituto, Uhum. e que é o ganhador do Nobel da Ilustração, um artista Uau. mais valorizado nessa área no Brasil e fora do Brasil, ele estava autografando e fez um desenho, e o menino disse assim: ai, você estragou o livro. Sensacional. Sério? Sensacional. Sensacional. Você estragou o livro. Que Pô, loucura, gente do céu. Que massa. E é Imagina, isso é mesmo. isso. É A isso honestidade, a mesmo. sinceridade da criança. é sensacional. Eu acho muito legal, assim, eu gosto dessa coisa, né, das linguagens. Sempre fui muito metido de tentar fazer cenário, fazer iluminação do espetáculo, escrever o texto, atuar. E eu acho que o teatro é muito assim também, né? O teatro, Claro. ele traz todas as linguagens juntas, né? Uhum. Ele é um É. espaço onde abriga todas as linguagens, né? Sim. Tu, então, quer dizer, iniciou ali com essa questão de tu ter contato com esses livros, mas foi um estímulo dos teus pais? Ou simplesmente Pelo tu teve contato com contrário. aquilo e aquilo te atraiu a atenção? Pelo contrário. Então, o Uhum. que acontecia? Eu odiava ter que ajudar meu pai, porque, na verdade, todo mundo brincava depois da Uhum. escola e eu ficava trabalhando e ajudando meu pai. Então, eu abria aquele saco, ele ia rasgando as caixas, colocando as coisas, né, os livros dentro, Uhum. e eu queria pegar os livros. E como eu aprendi com ele, porque o livro pesa, né? Uhum. E ele vendia o livro para Claro. nos sustentar. Aham. Então, até lá no Instituto, a gente tem uma frase que diz assim: a literatura tem 2 pesos, o do papel e o da ficção. Porque tem livros muito ruins, então é papel só. Então, para mim, Uhum. pode ser descartado. Eu jogo livros fora. Eu descarto o livro. É mesmo. O livro é ruim, eu Eu rasgo tenho e uma descarto. dificuldade terrível de Não, fazer livro, isso. principalmente para infância, com ilustrações estereotipadas, que quer passar mensagem só, eu rasgo, Uhum. chega, eu rasgo, e não tenho sem pudor nenhum. Vai virar papel de novo para depois virar um livro decente. Entendi. Olha. Né? Interessante. E porque interessa é a ficção, interessa é a arte, mas quantas músicas tem? Todas as músicas são não, boas? claro, não. Claro. gente, Né? muita Então, música foda, tá na certo. mesma... E aí,
Então, eu ficava lá, ele não me deixava pegar os livros, aí eu voltava no final da tarde para dentro de casa. E a casa dos meus pais é de assoalho de madeira. Uhum. Olha, eu fiquei tão traumatizado com essa história que em 2014, quando eu vou para o Japão Uhum. e vou visitar o Castelo de Verão do Imperador, o Castelo de Nijo, Olha. e que eu piso no assoalho, o assoalho vai emitindo sons de roxinóis, por isso tem aquela história do roxinol imperador. Dizem, a menina que estava explicando lá, diz que esse era para emitir sons de roxinóis, Ah. caso o castelo fosse invadido, o imperador conseguia fugir. Hum. Mas tem uma outra história que diz que se as concubinas de madrugada se encontrassem furtivamente com seus amantes, ele ouvia e mandava cortar a cabeça. Olha Então, quando o eu assoalho pisei mesmo. naquele assoalho e começou a emitir som de roxinóis, veio toda a minha memória afetiva Que da infância. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, que eu ia fazer uma fala, e eu resolvi contar essa história. E tá virando livro o ano que vem. Ano que Uau! vem vai ser lindo um livro. Vai ser... isso. E aí, mas eu vejo só, eu fiquei muito tempo traumatizado com essa história, porque eu tinha vergonha, porque todo mundo fazia bullying na escola, porque meu pai catava lixo. Claro. Porque, né, essa questão. Imagina. Minha irmã odiava, porque ela era, na época que ela ia pra escola, era a época daquela novela Rainha da Sucata, então ela era chamada da Rainha da meu Sucata. Deus, gente, E essas loucura. coisas que criança faz Sim, bullying. que é cruel. E é Aham. cruel. É. E aí, bom, mas voltando pra história, a gente voltava para final de tarde, 6 horas, para ir para tomar banho, meu pai ia tomar banho antes. Uhum. Então eu tinha que atravessar a casa Uhum. para sair pelas portas dos fundos, ir até o barracão onde estavam os sacos que eu tinha marcado quais sacos tinham os livros, abrir a boca do saco, roubar os livros e voltar. Caraca. Só que eu tinha que ser meio que, daí vem a história do Japão, meio que ninja, para Aham. saber em qual tábua do assoalho pisar para ela Pra não não gritar, para ela não fazer barulho. Ai, que amor. Só que quando eu ia, eu tinha o meu peso. Quando eu voltava, eu tinha o peso dos Dos personagens. livros. Ai, dos Personagens que amor, estavam nos meus braços. Que Que amor. lindo. E aí, mãe. meu pai muitas vezes me pegou, deu uns tapas, fez eu devolver. Aham. Só que com o tempo, ele foi vendo, ele foi cansando e foi me deixando, porque ele viu que eu também não pegava todos os livros. Claro. De alguma maneira, eu fazia uma seleção que era aleatória. Que linda essa Uhum. história. E aí, Contador de história, né? e aí eu comecei a ter acesso e Lindo. foi aí que eu fui gostando, né, da literatura, da ficção, depois fui indo para o teatro, aí fui escrevendo para teatro, né, Sim. muito espetáculo infantil, assim, era uma época também que quase não tinha espetáculo infantil, eu era um dos únicos dramaturgos e escritores que escreviam espetáculo infantil em Caxias, Uhum. e foi indo. Aí foi o teatro, que foi me levando para literatura, depois fui fazer especialização, aí fui indo. Aí o Pozenato resolveu ser secretário de Cultura, maravilhoso. Lá. E aí ele me chamou para criar, junto com a Heloísa Basquete, o programa Permanente Estímulo à Leitura, né? Que Estímulo hoje à faz Leitura. todas as atividades, a Feira do Livro e Sim. tudo. E aí foi isso. Sensacional. Que lindo Eu isso. nunca mais voltei. E como é que... Porque, tipo... Tu acabou estudando... Tu nasceu em Caxias? Sim. E esse início da tua vida profissional foi em Caxias mesmo. Como é que tu conseguiu? Porque hoje tu é um cara internacional, né, Volney? Tipo, tu circula por tudo, tu tem contatos pelo mundo todo. Da onde é que veio essa condição, assim, de tu expandir tanto a tua busca e os teus horizontes, a tua atuação também? Eu acho que eu sou um ser inquieto, Tá. né? E assim, talvez por ter acesso dessa forma da arte, né? Porque que é o que eu não quero que ninguém mais tenha acesso, quero que as pessoas tenham acesso como direito, Claro. não que seja lá no lixo ou de uma forma difícil, né? De ter Uhum. acesso à arte. Então, assim, eu com 13 anos me emancipei, aí fui trabalhar. Com 13 anos, 13 tu te anos. Eu fui o primeiro caixa na cidade. Me emancipei. Incrível. Foi 15 anos eu era chefe de caixa, gerente ali do Super César, na época Super Ah, que César. amor. Então, e aí eu sempre fui de uma maneira assim, querendo mais, e aí eu, claro, tive que pagar a minha faculdade, então nunca foi nada fácil, né? E até hoje não é nada fácil, né? Claro. Como você sabe. Sim, sabemos. Mas eu fui sempre querendo mais e sempre me desafiando. Aí depois que eu trabalhei, eu comecei na prefeitura, fiz concurso público, né? E fui trabalhar na unidade de teatro, porque eu já era diretor de teatro. Uhum. Aí, quando
veio o Pozzenato e queria que a literatura fosse o carro-chefe, então ele me chamou, que ele já me conhecia, tinha terminado especialização em literatura infantil e juvenil, porque teve uma época que eu tinha 7 empregos. Eu dava aula em empresas, dava aula no CETEC, então, assim, sempre trabalhei muito, Entendi. né? Sempre trabalhei muito para viver de arte. A gente sabe que não dá Sim, para ter um entendi. trabalho, um emprego, tem que ter mais que um, né? Tem que... E sempre conciliando essa coisa da comunicação, também fui diretor de marketing da Visat, sempre conciliando essas coisas todas. Entendi. E aí, quando em 2000 já estava trabalhando no Pepel ali, fazendo a parte de literatura, chegou um momento que eu achei que não cabia mais aqui, que eu precisava... Eu tinha ido para o Rio de Janeiro, tinha conhecido o Salão do Livro Infantil e Juvenil no Rio de Janeiro, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Voltei, fiquei ali, eu acho que uns 4, 5 meses e disse assim, é isso, vou pegar... Aí fui estudar, fui fazer essa especialização, pedi licença e estudo, e cheguei lá na Fundação, falei na terça, na quinta me ligaram, na sexta comecei a ser assessor da Fundação Nacional do Livro Infantil. Que incrível. Aí fiquei 2 anos, e aí fui para o Instituto CIA. A CIA Modas tinha um instituto, tem um instituto, mas que o maior programa de leitura do Brasil na época era deles. Olha que incrível. E eu fui coordenar esse programa. Fiquei 5 anos coordenando esse programa. Uau. Era um programa muito importante que implantava bibliotecas comunitárias no Brasil, então, assim, apoiando bibliotecas do Brasil, apoiando bibliotecas escolares, levando 75 professores para fazer intercâmbio na Colômbia, para conhecer essas bibliotecas parques incríveis, que são inspiração para todo mundo. E aí fui conhecendo um monte de artista, fui trabalhando, e sempre tive o pé nessa questão da incidência em políticas públicas. Me interessa. Por ter sido gestor público também, mas me interessa garantir o direito. Né? O Instituto tem muito essa pegada. E aí, de tanto brigar com o próprio governo, o governo disse assim, então vem para cá, vamos trabalhar junto. E aí fui parar no Ministério da Cultura, né? Como diretor do Livro e Leitura. E aí os horizontes, então, aí ampliou muito mais, internacionalmente muito mais. Claro. E é claro, depois eu saí, montei o Instituto, que na época era Centro de Leitura Quindim, depois virou Instituto de Leitura Quindim, e sempre com o pé. 2015, eu iniciei o Instituto em 2014, mas 2015, junto com o Itamaraty, o Instituto faz o primeiro Festival de Literatura Infantil e Juvenil brasileira em Xangai, na China. Uau! Levando artistas para a China, né? Que legal! Então, eu sempre tenho esse interesse de trazer coisas para o Brasil, para os artistas, e fazer essa troca, e levar os artistas também, né? Então, eu acho que tem a ver com essa inquietude. Incrível, né? Sim. Vocês podem ver que eu não paro quieto. Não, eu quero aproveitar, depois eu quero saber mais do Instituto Quindim, mas eu quero aproveitar porque a gente, às vezes que a gente conversou agora nesses últimos dias, a gente tem umas similaridades grandes, eu e tu, assim. Além de ser irmãos, né, Cido, assim. Além do físico, né? Mas tem uma intensidade, essa inquietude tua, ela é uma inquietude que também acabo me identificando, né? A gente naquela conversa, naquele almoço, a gente já sente que tem uma... Naquele almoço na rodoviária. O almoço na rodoviária, né? É. Que tem... Eu sou um cara muito inquieto também. Então, acho que a gente acaba se tornando mais parecido também por causa dessa intensidade. E aí eu tenho uma curiosidade, porque o cara que resolve trabalhar com arte, ele é... por natureza, um cara meio inquieto pra arriscar a vida. Tipo, cara, no meu caso também, no teu caso, tu acabou de relatar aqui da história da tua linda história da tua infância, assim, já era tipo um contraventor familiar, né? Tipo, tu já tava indo contra ali porque tu precisava burlar as leis ali da casa, né? Sim. Que foi, de certa maneira, todos nós que resolvemos ir pelo caminho da arte, a gente desafiou nossos pais. Pelo menos na nossa geração, né? Claro. Hoje as coisas... graças a Deus, também já tem mudado muito. Mas, paralelamente a isso, certamente tu tem muitos princípios, tu é um caxiense, tá? A gente tem... E, cara, de repente esse caxiense vai morar em Brasília. E um cara que é inquieto, e um cara que gosta da coisa certa. Cara... poderia analisar por um outro lado, que tipo assim, ó, quando se dizia... Agora eu vou ser meio, mas tu me permite, que é... Claro que sim. Tipo assim, cara... quando eu comecei a música ali, que eu era do rock, os caras diziam, ó, tem que ir pra São Paulo, que é a capital da música.
Então faz um certo sentido porque, cara, o cara do teatro ir para Brasília, porque afinal de contas Brasília é a capital do teatro, Aham. né? Não exatamente do teatro que tu faz, Tu mas faz de conta. é um teatro, né? A Sim. impressão que eu tenho de fora, eu sequer conheço Brasília, Sim, claro. Aham. mas a gente tem uma péssima impressão de Brasília. E claro, não é Ah, Brasília sabe? como Brasília, né? Mas é o Sabe, que o acontece que em Brasília. chega a nós é sempre, Aham. ai, Brasília, os corredores de Brasília, eu não sei o que é de Brasília, Brasília. Cara, como é que é para um cara que é inquieto, que quer fazer as coisas certas, que trabalha, que é que quer nem eu, um ampliar colono de bibliotecas Caxias, no Brasil. que quer ampliar bibliotecas no Brasil, que quer o acesso para todo mundo a livros, tu chegar em Brasília, o que é? O que tu pode me dizer em relação a isso? E já vou pedir Tá. para tu emendar, já que nós somos ali irmãos na polêmica, que tu contasse uma polêmica tua para Tá. nós. Eu tenho várias. Tu acha que é boa assim? Diz, não, essa eu vou contar. Bom, mas assim, primeiro a gente precisa lembrar que Brasília foi construída uma cidade utópica, né? E nós que vivemos da arte, da cultura, precisamos da utopia. Na verdade, a utopia é que move a felicidade, a utopia é que move a própria democracia, né? Então, assim, Brasília é linda. Ela, né? Se a gente pensar que os prédios ali nas asas, né, naquelas asas do avião, nas asas sul ali, eles foram construídos para ter no máximo 6 andares, para que a mãe pudesse gritar lá de cima, enquanto as crianças estiverem lá embaixo brincando, olhar, e você atravessa, você vai passando por meio dos prédios, vai andando, você entra nos prédios. Aqui, Caxias, por exemplo, você não entra em prédio nenhum. Claro. Mas lá você vai circulando pelas ruas, pelos lugares, pelas quadras, pelos meios dos prédios. Então, assim, essa coisa do público e privado, ela foi muito bem pensada. Claro que daí sempre tem o homem, Claro. né? Não os pensadores que vai deturpando as coisas. Mas assim, é difícil. Eu gosto muito da gestão pública. Eu aceitaria voltar para a gestão pública se me der condições, como o Juca Ferreira, que na época era o ministro da Cultura, né? Foi no governo Dilma, me deu liberdade para escolher a equipe, não me deu orçamento porque não tinha, né? Pelo menos no primeiro ano, no segundo ano, sim, me deu mais orçamentos, mas assim, porque não tinha. Mas, e me ouvia. E a gente brigava, porque eu sempre briguei com todos os secretários de cultura com que eu trabalhei, inclusive. Tadiane Tronca, ela sabe, o próprio Pozenato, quando eu batia na porta dele, abria e espiava, eu dizia, tem um tempinho, ele dizia assim, tem chimarrão aqui. Ele já sabia que eu vinha brigar. Porque eu sempre fui brigão, sabe? Porque assim, eu não aceito não, né? Não, assim, que eu... Dentro dos meus conceitos, assim, que é para os outros, é para a sociedade, eu me interessa isso, então assim, não existe barreira para mim. Então, essa inquietude me leva nisso. E lá também, claro que eu aprendi muito, o Juca me dizia, aprendi muito, todas as segundas-feiras tinha reunião do Ministério da Cultura, então tinha o ministro, secretário executivo, eu ainda não era secretário executivo, tinha os outros secretários, e eu era diretor, só que eu era um diretor com status de secretário, porque não tinha, ele estava ligado à secretaria executiva, então eu participava dessas reuniões de troca com os secretários. E o Juca sempre dizia, a questão política é sempre um cabo de guerra. Então, você puxa um pouco, você cede um pouco e vai jogando. Então, assim, eu acho que isso é importante a gente entender, né? Se a gente olhar para os grandes estadistas, eles fazem isso. Meu Deus. Cedem, né? Uma hora você ganha, uma hora você perde, uma hora você vai, uma hora você avança, uma hora você retrocede um pouquinho e vai indo. Então, esse jogo eu acho interessante. Né, a todas as pessoas que foram meus amigos e que ocuparam cargos públicos e que me perguntaram, né, por eu já ter ocupado inúmeras vezes, eu digo assim, olha, tem coisas que são indefensáveis. Então, assim, isso não dá para você abarcar, e aí não defende. E eu acho que é isso, assim. Mas de Brasília também tem muitas coisas boas. A cena cultural em Brasília é incrível, incrível. Gastronomia é incrível, eu acho que é o segundo ou terceiro polo gastronômico do Brasil, né? Então, assim, é muito bacana. E é isso, acho que eu dizia para minha equipe que
no funcionalismo público, em qualquer lugar, Uhum. né? Fica difícil, às vezes, né? Você é funcionário público, colega, por exemplo, no Ministério da Cultura eu era cargo de confiança, então Uhum. eu tinha um outro lugar. E eu dizia para minha equipe assim, não se estressa com seus colegas, só me diz aonde parou o processo, qual é o telefone e o nome de quem eu tenho que brigar. Uhum. Eu faço isso, Uhum. Entendi. Bah, né? E isso destravava. Vou te dizer o seguinte, claro, vou te imagina. contar uma pequena polêmica, não foi tão polêmica, mas assim, a gente estava fazendo um evento que era o festival, era o Território Leitor, era um festival que vinha, era um encontro, que primeiro, quando eu cheguei lá na equipe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu digo, não, nós vamos juntar tudo num encontro só. Aí eles disseram, qual hotel que a gente vai fazer? Eu digo, a gente não vai fazer em hotel nenhum. Uhum. Como assim? Mas a gente tem que pensar um espaço que cabe 170 pessoas. Uhum. Eu disse assim, não, nós vamos fazer dentro do Congresso, porque política pública a gente discute dentro do Congresso. Bah. Aí eu Uau. falei com os senadores lá e conseguimos a plenária, não sei o que lá. E eu disse, é lá dentro que a gente, porque essas pessoas precisam ver. Aí a Massa. gente trouxe pessoas do Brasil inteiro e de Uhum. fora, né, para falar. Então, assim, só que eu tinha feito todos os empenhos, aquelas coisas, Aham. só que por questões de outras secretarias, parece que estavam devendo para a agência de viagem, e a agência de viagem disse, não, nós vamos comprar as passagens. Ai, Ai, meu Deus. Aí eu disse, como assim? Então, assim, na sexta-feira, isso começava na segunda, 170 pessoas. Na sexta-feira que eles tinham conseguido fazer todos os trâmites burocráticos, 7 passagens. meu filho. Ah, E o pânico? 11 da noite, 11 da noite, eu com a equipe toda trabalhando, porque também é isso, né? Sim, Se você tem uma sim. equipe Sim. legal, ela pega junto. claro. Aí eu mandei uma mensagem para o secretário executivo e disse, ó, tá acontecendo isso, 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 e se esse evento não sair, Aham. a minha demissão tá na sua mesa na segunda-feira de manhã. Uhum. Não, vamos resolver não sei o quê. Eu sei que no fim, Uhum. a gente conseguiu passar, que isso é um trâmite legal, passamos recurso para a Funarte, porque daí a Funarte é uma autarquia e ela tinha Uhum. agência, então a Funarte comprou as passagens. Uhum. Eu sei que era domingo de noite, segunda de manhã, a gente mandava o localizador para as pessoas e vai para o aeroporto. Se vira. Vai para o aeroporto que até você chegar lá, tua passagem está comprada. A gente já tinha feito as reservas, vai para o aeroporto. E foi lindo e deu tudo certo e foi incrível. Né? Que legal. Mas assim, sempre é... Coração na mão, né? Sempre é com muita adrenalina. Meu Deus Deus, é. A polêmica que você quer ouvir fala do Essa. Prêmio Jabuti, em 2018. É. Olha só, sou muito amigo do pessoal da Câmara Brasileira do Livro, sempre circulei e tudo. Só que em 2018, inclusive era amigo do curador na época, tinha defendido ele no governo do Dória, lá em São Paulo, inclusive, que ele tinha sido o diretor da maior biblioteca lá de São Paulo, a Mário de Andrade. Uhum. E aí trocou, e aí mandaram embora, não sei, depois ele virou curador do Prêmio Jabuti. Uhum. Só que eles resolveram fazer uma mudança no Prêmio Jabuti e uniram a literatura infantil e juvenil numa única categoria e a ilustração técnica, vamos supor assim, a ilustração de um rim, de um sapo, junto com a ilustração artística. Eita. São duas coisas diferentes, Meu Deus. né? Claro. A ilustração do rim, do sapo, do mapa, ela também tem, né, todo um Valor, viés claro, artístico meu Deus. e tudo, só que ela não dá para competir. Não. Ela precisa competir com na sua categoria, outra na sua categoria. E infantil e juvenil, já disse, não é nem gênero literário, são públicos. Então, se são públicos, são diferentes. Claro. Aí tava uma polêmica, todos, os artistas todos, mas eu não estava envolvido na polêmica. Tu E tava, todo- onde tu tava nesse Eu estava no momento? Rio de Janeiro. Qual era a tua função? Nessa época, eu já tinha o Instituto de Leitura Quindim, Tá. mas eu estava no Rio de Janeiro, eu era curador de um dos maiores eventos, que é o Ler Salão Carioca no Rio de Janeiro, e eu estava nesse Tipo, evento. tu só tava, tu só Off. te fermentou porque tu é intenso, mas não era uma coisa que Não, necessariamente mas os tu deveria artistas se envolver. todos, Se mobilizar. Ziraldo e todo mundo, Participando. e me Imagina. chamando, E Claro. o Roger Mello, que é, né, esse que é meu marido, e não sei, e tu não vai falar nada, e tu não vai falar nada, porque sempre... Todo É. mundo te cobrando. Nós E eu dizia, mas nós eu não somos tenho realmente tempo. muito parecidos. Eu não tenho tempo agora, não sei o quê. É.
Mas Quantas vezes na minha nesse vida meio olhando tempo, pra mim, olha tipo, só. fala alguma coisa Fala alguma por nós. coisa e vai. Aí, nesse meio tempo, a polêmica acontecendo desses artistas. Nossa. E como eu sou muito amigo da Câmara Brasileira do Livro, Uhum. a Câmara Brasileira do Livro me disse que iam no evento, aí ela me diz assim, a gente quer conversar contigo porque tá essa polêmica dos artistas, não sei o quê, quero saber o que você acha. Eu disse assim, você quer saber o que eu acho? Então, vou te dizer, vocês não podiam ter feito isso. Eu disse, por que vocês não recebem um grupo desses artistas para conversar? Pois é. Aí eu disse pra ele, tu consegue? Eu consigo, vou lá conversar com eles, consigo. E daí eu disse, olha, eu tô indo para Belém do Pará para falar numa mesa e a minha escala é em São Paulo, como eu tô indo de mala de mão, eu desço e participo junto e não sei o que, organizo. Aí fui. Aí conversei com eles, e aí, né, nessa reunião, e aí eu mostrei também, levei livros e falei assim, ó, vocês não podem por isso, por isso, por isso. Tinha mais dois ilustradores, escritores juntos. E no fim, a princípio, eles disseram que iam ouvir, porque na semana anterior eu tinha encontrado o presidente da Câmara Brasileira do Livro, expliquei para ele, disse assim, bota isso no papel, vamos ver o que nós vamos fazer. Aí participamos dessa reunião, sei lá, e no fim da reunião, sei lá, se convenceram que não iam mudar nada. Aí eles falaram algumas coisas, mudaram só uns critérios, não sei o quê, mas isso eles não... Aí eles me olharam, e aí, tá tudo bem? Eu disse, claro que não, né? Só que não, eu disse assim, primeiro que eu tô aqui, tô falando e tô dizendo, eu não mudei de opinião, claro que não. Uhum. Aí, tá. E eu disse pra eles, mas eu vou me posicionar, vocês já me conhecem, eu vou me posicionar. Aí eu escrevi pro Publish News. Aham. Aí escrevi o primeiro artigo explicando por que não podíamos juntar o infantil e o juvenil. Aham. Aí eu sei que já me ligam pessoas, olha, o pessoal da Câmara Brasileira tá tendo surto. E aí começou uma polêmica. E eu já aviso, olha, e amanhã sai sobre ilustração As infantil ilustrações. e... Ficção e... Uhum. E aí escrevi o segundo, olha, isso foi no dia 11 de junho primeiro, e o segundo foi 2018. no dia 12 de junho, Aham. dia dos namorados e meu aniversário. Ah, Inclusive eu estava aqui em Caxias, o Roger estava aqui em Caxias, a gente estava comemorando. Só um coisa geminiano. Geminiano. Não tem como. 12 de junho, geminiano. tinha que ser. Aí- esses geminianos. Aí o que acontece? O curador foi fazer, e aí, quando eu escrevi, mas assim, e aí começou a viralizar esses artigos, começaram a traduzir para o espanhol, porque a gente tem, Uau, né, sim. relação com o mundo todo, para o inglês, foram traduzindo, e isso começou a virar uma discussão, e aí outras entidades ligadas ao livro, tão importantes como a Câmara Brasileira do Livro, começaram a mandar cartas e dizer que eles não podiam fazer isso, então baseado nos meus artigos. Nos artigos. Aí, o curador resolveu fazer uma brincadeira homofóbica. Tá? E aí ele disse assim, que eu tava surfando, que achava tão bonito, eu queria defender o meu amor. Roger Mello, que é ilustrador. O Roger, só pra vocês saberem, além dele ter ganhado o Nobel da Ilustração, ele é um artista que mais ganhou jabuti. Ele tem 10 jabutis. Nossa. Então, assim, ele não precisava e eu não preciso defender ele. Claro. Né? Aí eu sei que. E aí o pessoal pegou isso e começou e foi. E aí começou a polêmica. Então, assim, veja, isto é, todas as revistas, tudo. Claro. Aí o cara. O Globo fez uma foto com o jabuti, né? O animal jabuti de cabeça para baixo, assim, com as patinhas para cima, e bota a maior crise do prêmio Jabuti dos últimos 60 anos. E aí minha vida virou um fuzuê também. E aí, no fim, o curador teve que pedir demissão. E naquele ano eles não voltaram atrás, porque já estava, sei lá, mas no outro ano eles voltaram atrás e desmembraram, né, as categorias, assim. Esse curador tinha relação com o livro, com a literatura? Era artista? Porque o que eu entendo Era artista é isso. plástico, inclusive. Não, Mas, gente, tinha. porque assim, ó... Tão óbvio. Foi o diretor da biblioteca, ele É tinha muito louco, assim, tu ter que Sim. quase desenhar para a pessoa compreender isso, porque tu espera que alguém que está trabalhando com a arte tenha um horizonte um pouquinho mais amplo e uma capacidade de compreensão, de entender que a arte, ela não tá dentro dessas caixinhas que tu falou, entende? Sim. E só que isso Mas acontece com muita frequência, né, que Valnei? tem uma coisa, assim, que a gente precisa dizer. Eu disse que agora eu vou começar a escrever coisas para adultos. Só para depois me chamarem para falar e dizer, não quero falar, quero falar sobre livro para criança. É isso. Sabe por quê? Porque existe uma arrogância do adulto sobre as questões que são ligadas à infância. Claro.
né, os pais, os artistas, principalmente, olha, vou dizer para vocês, quase assim, 90%, quando o escritor é escritor de literatura adulta e resolve escrever um livro infantil, tá? Porque o mercado pediu, a editora pediu, porque, quero passar uma mensagem, não sei o quê, o livro vai sair ruim. Não vai ter a qualidade que é daquele grande escritor. Claro. Porque, na verdade, justamente isso, sabe? Aí fica fazendo esse resgate da sua própria infância, aí vai lembrar... Gente, a nossa infância, ela é cheia de valores que são introjetados do adulto, que não sei o quê. Não tem essa liberdade, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que o adulto subestima a infância, a criança e a arte voltada para a infância, né? Você vai nos eventos literários, só interessa os eventos de escritores adultos. Sim. Você vê numa feira do livro, o pessoal lá ficar ouvindo, sentado para ver o Volney Canônica, o Roger Mello, não, mas se vem, que é maravilhoso, isso que eu vou citar, né? Sim. Itamar Vieira Júnior, aí todo mundo senta lá para ouvir. Porque não interessa para eles, porque eles acham que essa coisa de criança, é livrinho que eu odeio, essa coisa, criança pode receber qualquer coisa. Por isso que o Instituto trabalha no patamar da literatura como arte, né? Perfeito. Arte. Claro. E aí, isso é que incomoda. Então, assim, sempre vai ser atingido a literatura. Então queremos diminuir as categorias. Sempre vai ser infantil. A Feira do Livro, por exemplo, de Caxias, esse ano voltou com o espaço infantil. Nossa, não tem recurso. Foi incrível. Mas não tem recurso, né? corta o quê? Não tem recurso. O infantil. Entendi. Né? Não corta outra coisa. Sim. E, na verdade, como diz a Marina Colasanti, todas essas outras feiras que existem para o adulto, ela só existe, por exemplo, a gente vai muitos anos, a maior feira do livro para a infância é a Feira do Livro de Bolonha, na Itália. Se não existisse a Feira do Livro de Bolonha, talvez não existiria a Feira do Livro de Frankfurt, que é a maior de direitos autorais e maior de adulto e tudo, assim. Porque a gente é que prepara os leitores. Por que a gente tá vendo sumir os leitores? Isso. Porque não está sendo preparado na base. Esse é o ponto. Entendeu? Então, o escritor adulto tinha que carregar no colo, quem escreve literatura infantil, quem promove literatura infantil, as bibliotecas, quem promove as bibliotecas, tinha que carregar no colo, porque senão ele não vai ter leitor. Né? E é isso, mas é que o ser humano tem seus egos, né? Imagino. E como é que faz... Desculpa, Rafa, tô monopolizando de novo. E como é que faz isso, Volney? Porque assim, o que eu penso? A criança hoje, ela tem um absurdo de estímulos digitais e tudo mais. E como é que... tu, com toda essa tua visão macro, né, do estímulo à leitura na infância, na adolescência e tudo mais, como é que a gente consegue atingir, quais são as ações que podem ser feitas, além dessa questão de ampliação de biblioteca e tudo mais? Na minha época, a literatura infantil, ela se resumia a coisas pontuais, assim, né? Hoje existe uma literatura gigante, o espaço o Instituto de Leitura Quindim tem se dedica a criar essa biblioteca com N autores e dentro dessa área, que são coisas que a nossa geração nem conhece. Sim, mas paralelamente os estímulos externos são muito maiores muito também agora, maiores, né? muito Porque maiores. aquela época ali, cara, ou tu lia um livro, ou tu assistia a Xuxa. E ainda assim, a imensa maioria estava assistindo a Xuxa, lógico. Sim, né? sim. Mas agora, com um celular na mão e tal, como é que funciona? O que eu acho e que sempre funciona, e vocês vão concordar comigo, porque, na verdade, a relação com a cultura tem a ver com a experiência. Sem dúvida. Né? Então, gerar experiências, né? Vocês estiveram lá no Instituto cantando, assim, essa experiência, né? E não precisa ser na área da literatura, tá? Dar acesso... Não é só estar ali uma biblioteca aberta, que a gente tem um monte de biblioteca aberta e ninguém entra. Tem um monte de galerias de arte e ninguém vai. Exato. Isso. Então tem que levar, tem que proporcionar a
experiência, Uhum. né? O que está faltando é isso. O que falta, inclusive, dos pais, por falta de tempo, né? Por cansaço, por uma vida muito acelerada que a gente vive, Uhum. é a falta de tempo para ter a experiência, Uhum. né? A experiência de sentar embaixo de uma árvore, de comer uma laranja no pé. Então, assim, a gente não tem isso. A Uhum. gente já compra a fruta descascada e nem descasca mais, né? A gente não faz alguma coisa com o próprio filho ali. A gente tá almoçando e entrega o celular pro filho enquanto a não gente tá Para tu conseguindo poder almoçar. ter... Então, o que a gente precisa voltar é ter experiência, Uhum. né? Então, eu não sou contra eu sou contra as telas na primeira infância, Sim. tá? Porque, na verdade, o livro físico proporciona experiências. Aham. Se a gente pensar o que acontece com o tablet, né, o livro digital, é que a gente está tendo uma experiência que é lá da época dos egípcios, que é a leitura do pergaminho, porque é um Uhum. rolo, Aham. vai Olha só que desenrolando, loucura, né? interessante. Então, assim, mas o livro físico vai proporcionar eu abrir o livro assim, eu abrir assim, ao movimento, né, a motricidade fina, Uhum. a saber qual é a minha força, Riscar, forcar. Riscar, dobrar, arriscar, dobrar, cheirar. cheirar, a morder. Uhum. Então, assim, é essa experiência que eu acho que tem que ter na primeira infância, e depois pode ter. Eu sou a favor do livro digital, sou a favor do audiolivro, porque Uhum. todas essas experiências também remetem, por exemplo, o audiolivro, né? Muita gente quer agora cada vez mais, ou a pessoa tem uma deficiência, né? Claro. Então, assim, remete à contação de histórias. É. Né? A narrativa oral, né? Tanto que hoje as grandes editoras estão fazendo isso, elas estão pegando quem? Estão pegando artistas para fazer a leitura, Claro. porque tem uma memória afetiva, É uma né? delícia. Tony Ramos lendo, a gente tem uma memória Claro. afetiva. A gente, né? A gente que tem a barba Sim, sim, branca, a sim. gente é até mais nova. Aham. Muito mais. Mas assim, a questão da Bíblia Cid Moreira. do Cid Moreira. Claro. Né? Por que era o Cid Moreira? Né? Claro. Porque se só é o Volney lendo a Bíblia, ninguém vai comprar, Sim, mas se Cid é o Cid Moreira, Moreira, né? vai, porque Imagina, essa voz. vozeirão. Então assim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as famílias, e essa é o que o Instituto tenta fazer. Perfeito. Proporcionar a experiência. Por que tem escorregador dentro da biblioteca? Claro. Devolve o brincar, move o corpo, pensa, né, em atividades, bota música, bota dança dentro, bota atividades artísticas. Uhum. Eles entram e vê um quadro bonito. Talvez não consiga fruir ainda, Uhum. mas a gente precisa entregar o melhor para que eles possam ler, porque depois eles não vão frequentar museu. Esse Se é a o gente entregar livros, Aham. vou dizer para vocês, com aqueles personagens, que todos os personagens têm aquele olho arregalado, que parece olho de mangá, bom, aquilo já é uma ilustração estereotipada horrível. Claro. Né? Sim. O coelho da Páscoa é sempre igual, aquele olho, não sei o que lá. Uhum. Então, essas ilustrações estereotipadas, a gente devia rasgar e jogar fora. Uhum. E as escolas deveriam entender que criança não pinta desenho pronto, criança cria. Cria. Claro. E aí muda tudo. Aí vai mudar todo o Claro. repertório. Uau! Sabe que tem uma coisa que me marcou muito num livro que eu li. Era um livro, acho que é Léo Buscaglia, Vivendo, Amando e Aprendendo era o nome do livro. E ele dizia assim, porque chegava na escola criança e a professora dizia para desenhar uma árvore, agora lembrando disso que tu falou, né? Uhum. E aí ela desenhava aquele pirulito, né? Que é aquele tracinho com aquela, né? Aquela árvore. Então, na verdade, o que a professora estava dizendo é, não desenhe a sua árvore, desenhe a minha árvore. Mas o Joãozinho estava lá e ele pegou as canetinhas de todas as cores e rabiscou, e riscou, e dobrou, e amassou a folha e tudo mais. E aí a professora chegou, viu o desenho dele e disse assim, bah, tu vai pra classe especial, porque tu tem algum problema, né? Quando, na verdade, o Joãozinho, Quando ele subiu na árvore, ele caiu da árvore, ele mastigou as folhas da árvore, ele lambeu o caule da árvore. Então, ele sabia que a árvore era tudo aquilo. Então, isso me marcou muito, assim, porque é essa expressão da criança que, às vezes, tu impede de ser expressada. Já ensina que é errado, né? Isso. Ela Tem, tá errado. tem um curso que eu dou que fala da a alfabetização da imagem, Uhum. né? Porque a escola faz uma desalfabetização da imagem. A gente Hum. precisa lembrar que a escrita, a letra, é uma das maiores invenções da humanidade, Claro. mas a imagem não. A imagem foi dada pela natureza. Perfeito.
né? E tanto que a imagem não tem nem traço. O traço também foi forjado pelo homem, né? A gente não tem traço. A gente até diz, traços do pai, parece... Mas a gente não tem linha, Claro. né? Uhum. É o jogo de luz e sombra que faz com que a gente se consegue recorde definir de um uma forma. cenário. E aí, nessa questão, por exemplo, e aí eu vou brincando sempre, eu vou mostrando algumas árvores. Por que as crianças desenham sempre uma macieira? Né? Sempre a árvore mais conhecida no formato macieira. Verdade. Né? Que não é nem uma árvore brasileira. Por que as crianças aqui do sul não desenham a araucária? Pois Se fosse desenhar uma árvore, é sempre uma macieira, né? É uma Né? macieira, Loucura. Não claro. desenham uma araucária. É. Então, você está vendo que é entregar imagens estereotipadas, você vai acabando com o repertório visual. Aham. E isso que você falou, eu sempre digo assim, quando a criança pega e faz um risco de amarelo e diz, olha um dinossauro, olha um dragão, na verdade, essa garatuja dela é a representação. A gente que não consegue enxergar, porque a gente já tem Claro, uma imagem Claro. de dinossauro e de dragão estabelecida. Uhum. Então, o problema é a gente, Uhum. né? Porque, Uhum. na verdade, essa é a representação para eles, que é isso que você falou da árvore. Aham. Então, assim, como a gente perde e como a gente afasta as pessoas da arte, Uhum. né? A gente afasta as pessoas da É arte. verdade. Por não ter, porque nós fomos afastados Uhum. e o nosso repertório reduziu muito. Muito. Que interessante. É. Que interessante. Uau. Mesma coisa com música, né? Claro. Entendeu? Eu gosto de todos os tipos de música. Não gosto muito de sertanejo universitário. Tá. Confesso isso. É verdade, de gosto. Mas tu já mas- ouviu mas pra dizer que assim, tu não gosta? Mas isso é Tu importante. bebeu pouco. Tu bebeu pouco. Tu bebeu pouco, mas... Também. Tudo tem seu momento. Tudo tem o seu momento. O sertanejo universitário na fossa. O sertanejo eu Faz gosto. tempo que tu não entra numa fossa. acho que deve dor ser de isso. amor, não. Pode ser. Isso aí tem o seu valor. Tudo tem o seu momento. Ai, gente. Mas olha que legal essa coisa, né? Por exemplo, vocês lembram da polêmica do Santander, né? Não fui eu que fiz essa polêmica, do Santander, lá da exposição. Do Sim, Santander. Ai, claro, claro né? que sim, claro que sim. E aí, eu fui, né, convidado em várias rádios e jornais, e as pessoas me perguntavam sobre isso, né? Porque Uhum. envolvia infância, e não Sim. sei o quê. Esses pudores e Uhum. tudo, né? Aí eu disse assim, olha, é importante a gente entender que eu posso não gostar daquela arte, Uhum. mas o fato de eu vou nem não gostar não significa que eu possa exigir que ela não exista ou que ela esteja exposta para que outras pessoas vejam. Claro. E eu sempre dizia, eu não gosto de Romero Brito. Uhum. Eu detesto Romero Brito. Uhum. Mas eu não tenho o direito de dizer que o Romero Brito não pode estar no museu. Claro. Claro. Se ele estiver no museu, eu não vou ver. Sim. Simples assim, Tu opta por não ir. né? Sim. Então, é isso que a gente precisa entender. E a gente precisa entender que a arte, né? Todo mundo, mas aí a arte, né? A gente precisa censurar algumas questões da arte, porque a arte vai fazer com que a criança, ela seja, sei lá, pedófila, ela... Tinha até aviso, né? Tava tudo descrito. Sim, Tava tudo... não, mas ou que a criança, como é que tem um termo, né, que eles usam em relação à arte, assim, que vai, sei lá, mexer com a cabeça, mas eu me fugiu o termo. E eu sempre digo uma coisa, que é do nosso tempo, não é do tempo da Tita. Toma. Por exemplo, todo mundo assistiu, por exemplo, Pica-Pau e Tom e Jerry, Sim. né? Sim. 2 desenhos hiperviolentos. Meu Deus. Muito. O Depois de cara ter cortava o assistido... picadinho. depois de você ter assistido Pica-Pau e Tom e Jerry... Varria. Até os trapalhões na época Sim. não era politicamente correto. Você saiu batendo Imagina. nas claro. pessoas, nas crianças. Então, na verdade, a gente não faz isso. E, na verdade, a arte também precisa ter. As crianças gostam de desenho, às vezes gostam de sangue, de violência, porque, na verdade, nós, seres humanos, temos todos os lados, inclusive aqueles lados que a gente não quer Uhum. expor, mas a arte nos ajuda a projetar esses nossos sentimentos e a entender e a fazer leituras desses nossos sentimentos. Uhum. Então, a raiva, a criança, o bebê, desde que quando nasce, ele tem todos os sentimentos do mundo. Claro.
Claro. raiva, sentimento de abandono, de fome. Imagina, claro. E a criança faz bullying, né? A gente sabe muito bem, Sim. né? Então, assim, não são aqueles conceitos de que criança é um anjinho até os 7 anos. Criança é uma página em branco que a gente é que precisa colocar conteúdo nela. Essas coisas são todos conhecimentos na área da infância do século XIV e XV e que a gente ainda reproduz. Que loucura. Falo demais, né? Não. Meu Deus, foi bom pra você? Foi, querido, foi muito bom. Foi, porque Podemos repetir. Podemos repetir? Massa. Só não hoje, que eu tô Só com não hoje, 49 anos, e aí já Não a gente temos tem que esse pique, uma né? por vez, uma por dia. Ai, Ney. Cara, nosso tempo tá terminando já. Acabou né? já ali, ó. Ah, Falei demais, né? Não, foi sensacional. Foi sensacional. A minha gente vai ter que função marcar aqui é outra. cuidar do relógio. A A gente tem que Tita, marcar outra. A gente adora o Instituto. meu tá? Deus, Instituto de Leitura Quindim. Gente, se vocês não conhecem, por favor, leve seu filho, sua filha para o Instituto. agora Leia temos- livros com seu filho, com sua filha. E... Né, Rafa? Agora está num espaço temporário, que mas tá logo bem legal, terá uma tá bem sede- legal uma também. sede Tivemos a novamente oportunidade de ir permanente, lá. temos certeza Sim. absoluta disso. E Que bom. cria experiências, né? Cria experiências com Exato. seus filhos. Não é largar o livro lá e vai lá Exato, ler. cria Meu pai, querido, na melhor das boas intenções, o meu pai, eu fui começar a ler valendo mesmo depois de velho, vamos dizer assim. Uhum. Porque o meu pai, Ano na passado, melhor então. das boas, não, sou velho faz um certo tempo já. Querido. O meu pai, ele tipo assim, ó, lê esse livro. Lê esse livro. Cara, isso não é Não. ajudar a criar uma experiência, É. né? Tipo assim, cara, pô, né? Então motivar, criar esse vínculo, meu né? pai sempre recitava poesias até hoje. O pai da Tita É. é diferenciado nesse aspecto. Meu pai me ensinou outros valores também que são muito legais também. Que eu não tenho como claro. deixar, né? Sim. Meu Claro. Deus. Não, E a isso uma gente- coisa não exclui a outra. É. E a gente tem que lembrar que é justamente isso. Eles também são, né, vítimas de uma sociedade. Claro, claro, né? Então, claro, assim, meu como Deus. os professores, né? Eu tava falando da Claro. escola, né? Mas Não por dá isso pra que o culpar, mas- artista ele tem que entrar nesse então assim, e propor. todos nós, né? Então assim, o artista que vai um pouco contra a maré, Uhum. né? E se deixar, a gente vai empurrado nessa correnteza, né? Sensacional. Ney, Muito obrigado, obrigada homem. pela tua presença aqui. Meus queridos. Obrigadíssimo. Obrigado, Foi viu? uma Um prazer. delícia conversar contigo. Que maravilhoso esse podcast. Foi Querido. muito massa, adoramos. Muito Obrigada, obrigado. amamos. Até a próxima. Até a próxima. Então, esse foi mais um podcast lindo, Melodias e Memórias aqui. Nós somos Tita e Rafa. Foi um prazer estar aqui com você. Compartilha se você gostou, compartilha esse conteúdo, curte, manda a sua sugestão, escreve pra gente. E esse podcast acontece com um apoio importantíssimo da X-Play TV. E um prazer, até a próxima. Um beijo. Desculpa. Agora. Para! Amigo pra durar, amigo pra valer. Se liga e cala e sente falta, amigo é pra manter. E nada vai mudar se a gente não se vê. Se vai e volta, se precipica e torce pra vencer. São um casal sem joia circular. São de tal modo real, são singular. No carnaval, se querem viajar para